Glória a Jesus. Irmãos, abram em Romanos, capítulo 1. Verso 16. Irmãos, no domingo nós ouvimos uma palavra que muitas igrejas não pregam, né? Uma palavra muito simples, né, irmãos? Não teve gritaria, não teve ninguém rodopiando, falando em línguas, não teve nenhuma teologia profunda, mas falou pura e simplesmente de nós estarmos sempre prontos e bem dispostos para servir a Deus, né? E interessante, eu estava ouvindo a pregação hoje de novo, assistindo ali no YouTube, e o irmão falava de muitas vezes a gente deixar de vir para o culto para fazer alguma coisa, e ele falava assim: irmão, você está pecando. Interessante isso, né? Porque se a gente procurar na palavra, né, assim, explicitamente sobre esse assunto, estar em um culto, estar reunido, estar em comunhão, né? As pessoas hoje ficam desviando da palavra, quanto mais uma palavra simples dessa, né? Então alguém pode dizer assim: meu Deus, como é que pode o irmão falar um negócio desse? Que a pessoa deixa de ir para a igreja porque está com dor de cabeça, que está pecando, né? Porque hoje as pessoas não querem nem estar dentro de uma igreja. As pessoas não querem mais saber de comunhão. Quanto mais alguém dizer que quando a gente pode fazer o bem e não faz, a gente peca. Quando a gente pode se revestir, se fortalecer, se alicerçar na palavra da verdade, no alicerce que é Cristo, no fundamento que é Jesus, é a sua palavra, é a rocha, a estrutura da nossa vida. As pessoas não querem nem comunhão. Então, eu fico muito feliz de ver e participar do culto e ouvir uma palavra dessa, e precisava muito dessa palavra para a minha vida, sem dúvida nenhuma, né, irmãos? E hoje, irmãos, aqui no capítulo 1, no verso 16, diz assim, irmãos, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Então, pelo evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Então, você tem fé, você persevera no evangelho, você alcança mais fé. Você é aumentada a sua fé. Você é mais firmado, mais fortalecido. É como se a estaca que aprofundou na terra e alcançou a rocha, ela descesse mais um pouco e se firmasse ainda mais nessa rocha que é Cristo, né? Glória a Jesus. Esses dias eu vi um pedacinho de um debate, achei curioso o título. O título dizia assim, o que a igreja, alguma coisa assim, né? O que a igreja, como que a igreja trata a tatuagem? O cristão pode ou não pode fazer tatuagem, né? Essa era a discussão. Irmãos, é muito simples, né? Vocês tentam imaginar o apóstolo Paulo nos dias de hoje, visitando a nossa igreja, e os irmãos chegando nele e falando assim: apóstolo Paulo, eu quero fazer uma tatu aqui no meu braço, quero fazer uma tatu aqui, quero fechar a minha perna, né? Eu queria saber se esse desenho aqui desse leão, essa borboleta, esse aquilo, se tudo bem. Imagina só, né? O que tem a ver a vida de um cristão em perder o seu tempo, gastar o dinheiro, marcar a sua pele, né? E, irmãos, quando você faz uma tatuagem é para mostrar, né? E as pessoas querem mostrar a tatuagem. Quando vai tirar uma foto, se é no braço, a pessoa faz assim, para aparecer a tatuagem. Se é no pescoço, a pessoa tira a foto assim, para aparecer o pescoço, né? E assim por diante, né, irmãos? E aí a gente percebe que isso são coisas inúteis, coisas vãs e inúteis, e que não só isso, também trazem prejuízo, sem dúvida nenhuma, né? Porque as pessoas que entram por essas portas não são só jovens que estão com os seus olhos já anestesiados pela maldade que tem no mundo. Muita gente que chega na igreja, chega com aquele pensamento antigo, não é? Dos bons costumes, que até no mundo, antigamente, fazer uma tatuagem não era legal, não era um bom sinal, né? Então, nos dias de hoje, né, irmãos, os dias de hoje a gente procura remir o tempo, por quantos dias são maus, é o que diz o Evangelho. Não vai estar escrito claramente, porque no debate eles diziam isso, né? Porque não tem um texto que fala sobre isso.
Eu não preciso de um texto para dizer que algo não convém para o cristão. Não é, irmãos? Aquilo edifica, aquilo traz algo de bom para o Evangelho, para a sua vida, para o templo do Espírito Santo. Não faz bem, né? Então, muitas vezes a gente fala sobre vestes, sobre bons costumes, né? Quanto mais tatuagem, né? Não tem nada a ver com cristão. Mas esse não é o ponto, né? O ponto aqui, quando se fala em eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Quem tem comunhão com a igreja, comunhão com a palavra do Evangelho, a palavra da cruz, a palavra do Evangelho, ela é muito específica. A palavra do Evangelho é o negar-se a si mesmo. É a mortificação, é a santificação. É o que a palavra ensina. Não tem jeito, né, irmãos? Então, automaticamente, as coisas que o mundo faz, a gente já reprova. A gente já enxerga, já vê e já fala, isso não tem nada a ver com uma vida cristã. Isso daí não serve para mim, não é? Não é verdade? Isso é fé. É você andar com Jesus e já entender aquilo que agrada, aquilo que é certo daquilo que não é certo, né, irmãos? Então, muitos se envergonhariam dessa pregação. Muitos rejeitariam essa pregação, não é? A pregação de domingo. Mas nós não. Nós entendemos a pregação do Evangelho, o que é ser um templo santo de Deus, né, que somos nós. Sabemos aquilo que carregamos conosco, o nome de Jesus, o Espírito Santo, né, irmãos? Eu quero que os irmãos abram um texto em Mateus 27. O pastor Silva ele dizia assim, porque o inimigo vai lançar dardos, setas, como que você vai estar para suportar tudo isso, né? Em que situação você vai estar? Você vai estar preparado? Você vai estar fortalecido? Será que é 27 mesmo? Achando que não é não, hein? 17. Perdão, irmãos. Capítulo 17, irmãos. Capítulo 17, verso 14. 27 está no finalzinho, né? Glória a Jesus. Acharam, irmãos? Diz assim o texto, verso 14 em diante. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo, Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-os aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Então o que o Senhor Jesus fala? Ó geração incrédula e perversa. Então não é aquela geração, né, daquele momento, né? É a geração sem Cristo. É uma geração sem o Espírito Santo. É uma geração sem fé. É esse mundo. É o homem natural. É disso que ele está dizendo, né? É uma geração que não tem fé. Ela é incrédula e ela é perversa, né? Verso 18. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse, por causa da vossa incredulidade. O que ele disse antes? Ó geração incrédula. E Jesus agora confirma, por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta não se expulsa, senão por oração e jejum. Glória a Jesus. Então, irmãos, os irmãos percebem aí, né, que o Senhor Jesus está falando do quê, irmãos? De fé. Eles não puderam expulsar porque lhes faltava fé. Então, irmãos, nós entendemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E pelo Evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Nós precisamos mais e mais do Evangelho. Precisamos de oração, precisamos de jejum, precisamos de mais fé a cada dia. Por quê? Porque as lutas se levantam. E aquele que tem mais fé,
é aquele que tem poder, que tem confiança, que tem força e estrutura para vencer as lutas e aflições. Né, irmãos? Então, é a fé. Nós precisamos crescer na fé. Glória a Jesus. E aí, irmãos, é muito mais fácil vencer todas as coisas. E a fé, irmãos, é um dom de Deus. É graça, é dom que foi derramado por Deus para que nós pudéssemos vencer. Antes, irmãos, lá em Romanos, volta lá em Romanos. Nós vivíamos pela força do nosso braço, pela nossa capacidade, né? E hoje, irmãos, você faz força? Faz. Você tem que se esforçar. Foi difícil chegar aqui hoje, irmãos, não foi? Vocês estão mais pertinho aqui, mas eu peguei uma enxurrada para chegar aqui, irmãos. Estou todo molhado. E, olha, graças a Deus tinha um monte de trabalho do Lucas lá no carro, que eu usei para tirar o embaçado do vidro. O ar-condicionado não está funcionando, irmão, do meu carro. Foram várias folhas para eu poder desembaçar o vidro e chegar aqui. Não é? O trânsito aumentou, fiquei receoso, será que vai ter enchente? Né? E glória a Jesus. A gente faz força, sem dúvida, irmãos. Mas a salvação ela já aconteceu. O Senhor Jesus consumou a obra, Ele venceu. O que eu não posso fazer, irmãos, é deixar escapar a graça. Deixar ela escorrer pelos meus dedos. Preciso agarrar ela, abraçar. Me esforçar para permanecer firme com Cristo. Porque claramente o Evangelho nos mostra, claramente vários alertas, muitas mensagens nos dizendo, cuidado para que vocês não caiam, não sejam enganados. Existem tantas e tantas e tantas armadilhas. Falsos profetas, falsos mestres, falsas doutrinas, não é? Tem a sua carne querendo reviver o velho homem. Muitas coisas. Eu falei Romanos, né? Romanos 8. Então hoje, irmãos, no verso 1, diz assim, ó. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso tem que ser verdade, irmãos, né? E eu tenho que viver uma vida mesmo em espírito. Porque se eu andar na carne, se eu andar carnal, eu estou vivendo uma mentira. Né? Então, o Senhor Jesus me livrou da lei, te livrou da lei, a todos nós que cremos nele, da lei, do pecado e da morte. O que significa isso? Ele usou um linguajar difícil de explicar, né? Vamos ler de novo o verso 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho na semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Até alguém que entende muito bem o português tem dificuldade de entender isso aqui. Mas, irmãos, o que ele está dizendo é que era impossível o homem carnal cumprir toda a lei. Porque a lei não tinha misericórdia. A lei dizia assim, a alma que pecar esta, morrerá. A lei dizia assim, se você transgredir um dos meus mandamentos, virão sobre vocês todas essas maldições. Recairão sobre vocês, sobre os seus filhos e sobre várias gerações. Não é? Eu sou um Deus zeloso, que cobra o pecado do pai nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então ele ficava irado, ele ficava cheio de fúria, de ira, que ele se ira todos os dias, a gente ouviu isso na pregação de domingo, e vinha sobre o povo maldição, destruição. Mas Jesus Cristo se fez carne, à semelhança do pecado. Então, pelo pecado, o que ele quer dizer pelo pecado? Pela carne. Jesus, pela carne, venceu a carne. Né? É o que ele diz aqui, ó. Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne. Por que em semelhança da carne? Porque Jesus Cristo se revestiu, sim, da carne. Mas ele se vestiu de fé. Então ele não andou na carne. Não é como nós, que sem Cristo andávamos na carne. Então, ele vivia na carne, porque ele tinha, habitava a carne, melhor dizendo. Jesus Cristo habitava a carne, mas não vivia na carne, vivia na fé. Não é? Por isso que ele diz, na semelhança da carne do pecado. Pelo pecado, ou seja, pela carne, condenou o pecado na carne, porque Jesus venceu a morte, viveu nesse mundo sem pecar. E, portanto, o Senhor Jesus Cristo venceu algo que para nós era impossível vencer.
Para que ele fez isso? Verso 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o... traduzindo esse texto, para que a cobrança que a lei iria cobrar de nós, cobrasse nele. Então ele recebeu a justiça da lei. Qual que era a justiça da lei? A morte. A lei era o quê? O ministério da morte. Então o Senhor Jesus Cristo veio e recebeu sobre ele uma morte, que deveria ter vindo sobre nós, para que nós tivéssemos vida, não é? Então, nós não andamos mais segundo a carne, porque agora nós estamos ligados em Cristo, nós andamos agora segundo o Espírito. Se a gente anda segundo o Espírito, a gente busca as coisas que são do Espírito. Por isso que eu não perco meu tempo querendo agradar A ou B, ou agradar a minha carne, né? Uma pessoa que está em dúvida se faz ou não faz uma tatuagem, é uma pessoa carnal, é uma pessoa que não entendeu o Evangelho, ela não sabe nada do Evangelho, ela entendeu Deus de forma errada, ela não conhece Deus, ela está procurando satisfazer a carne dela, quer aparecer para o mundo, ela quer se sentir atrativa? Atraente. Ela quer ser uma pessoa atraente, ela quer ter algumas características que hoje parecem boas, né? Eu não sou tão velho assim, mas eu vivi muitas modas, né? Quando eu era criança, eu me lembro que teve uma moda de uma pulseirinha, talvez a irmã Janaína lembre, da nossa época, irmã. Tinha umas pulseirinhas coloridas, vendia na banca de jornal. Até acelerou meu coração quando eu ganhei um dinheiro para comprar uma pulseirinha dessa. E aí você colocava ela, era um cordãozinho, você puxava, e cada um tinha uma, duas, três daquelas pulseirinhas no braço, né? Era uma moda da época. Tinha a moda das calça bag, eram umas calça jeans, assim, com a perna bem larga. Os jovens usavam antigamente. Então, quem tinha um tênis, um Nike Street, um Nike Velocity, eu lembro dos nomes dos tênis, né? Tinha os nomes ali daqueles tênis da época. Aquilo ali, quem tinha, estava bem, né? Estava bem, no meio da roda ali dos jovens. Olha só o tênis dele, olha a camisa dele, é da marca tal. Isso são coisas do mundo, isso brilha nos olhos do mundo. Hoje são essas coisas, é tatuagem, é cabelo... Como é que é o nome que fala? O Lucas que falou esses dias para mim um negócio desse. É platinado que fala? Tem uns cabelos coloridos que o pessoal faz. E tem a moda dos homens, tem a moda das mulheres. O cristão, ele passa longe disso. O cristão não quer saber disso. O cristão quer Jesus, quer santificação, quer mudar de vida, quer mudar os pensamentos, quer ter fé, quer ter esse poder de expulsar um demônio. O dia que a onda se levantar do tamanho de um prédio sobre a sua vida, você repreende ela não vai te derrubar, ela não vai abalar a sua estrutura, não vai abalar o seu edifício, você vai ficar de pé, vai ficar firme, né? Não te abala, não te assusta, não te faz pensar em desistir, porque você tem fé, você está revestido. A pessoa que está presa nas coisas do mundo, ela fica presa em um monte de coisinha pequena, fica nessas coisinhas pequenininhas e se embaraçando nisso, não é? Acho que tatuagem deve ser caro, não é não? Fazer uma tatuagem? É caro, né? E pode ver, irmãos, está cheio de pobre fazendo tatuagem, né? E depois se arrepende, irmãos. Porque, irmão, qualquer desenho que você fizer, por mais bonito que seja, você cansa de olhar para ele, você enjoa, você fala, agora eu quero trocar, né? Mas aí a pessoa faz outra, e mais outra, e mais outra, e daqui a pouco vira um gibi, né? Nem parece um cristão, ainda que seja, né? Porque pode ser que se converta e vire um cristão verdadeiro, né? Mas aí fica aquela marca, fica mais difícil muitas vezes, né? Muitas vezes recebe preconceito, muitas vezes ninguém vai aceitar a pregação daquela pessoa, ou algumas pessoas não vão aceitar. Algumas pessoas que muitas vezes não têm estrutura para receber, né? A pregação, a ministração. Para que eu quero um embaraço? Irmãos, eu quero facilitar a minha vida. No meu trabalho, para pregar o evangelho, eu quero facilitar. Se tiver alguma coisa que mancha a minha imagem, porque uma impressão boa, ela faz diferença, né, irmãos? Faz. Não dá para dizer que não faz diferença, faz, né? Uma boa impressão, você chegar, lidar com a pessoa olhar para você, ver ali que você é uma pessoa que tem um porte legal, se comporta bem, se veste bem, ainda que simples, né? Na simplicidade. Mas você chega lá parecendo um skatista, e hoje, vim de tênis hoje. Parece que hoje foi certo o dia de eu vir, né? Não deu para ir para casa, vim desse jeito, né, irmãos? Mas é isso, irmãos. A gente precisa, nos dias de hoje, o que eu preciso fazer para melhorar a minha vida? Vai crescer na fé, vai crescer na graça, no conhecimento da palavra do Evangelho, vai buscar, né, se revestir do poder de Deus. Esse é um bom conselho, irmãos. Não é? Agora, a gente sabe, os jovens, né, irmãos? Os jovens são complicados, né?
nossos filhos, netos, a gente tem que tentar conduzir eles. Eles não aceitam, eles não entendem, né, irmãos? Eles querem parecer iguais ao mundo, não querem ser notados por serem diferentes. Eles querem ser iguais ao mundo, e a gente quer ser igual a Cristo. E é difícil dizer para um jovem, você tem que parecer com Jesus, e não com esse povo mundano aí. Né? Quão é difícil, né, irmãos? Que o Espírito Santo venha nos dar sabedoria, para que nós possamos conduzir a nossa vida e também conduzir os nossos filhos, irmãos. Né? É muito difícil, muito difícil. Os pratos do maligno, as seduções do mundo. Então, cada dia, né, quando você acha que não dá para piorar, vem algo pior, né? E aparece. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Né? Lá em Efésios. Vamos ler e vamos encerrar a palavra, irmãos. Efésios, capítulo 6, verso 10. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, ou seja, não é contra pessoas. Também vi um vídeo esses dias, um homem falava assim, todo homem tem que fazer uma arte marcial, todo homem tem que fazer, porque não é possível que o cara não saiba se defender. Né? Eu preciso me revestir de toda a armadura de Deus, irmãos. Porque se eu estiver cheio de confiança na rua aí, eu vou confiar no meu corpo, né? Se eu estiver cheio de grana, que também tem muito coach ensinando a ficar rico, eu vou confiar muito no meu dinheiro. Né? Não é pecado ter dinheiro, não é pecado ter saúde, não é pecado saber se defender, não estou dizendo isso. Mas muito melhor é confiar em Jesus. Muito melhor é confiar na vida eterna, confiar nas promessas de Jesus. Então aqui no verso 10 diz assim, de Efésios, depois de Romanos, depois de Coríntios, Gálatas, Efésios. 6 de Efésios, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, para quê, né, irmãos, que você vai tomar toda a armadura de Deus? Porque você vai lutar contra poderes espirituais, não contra pessoas. Então, a figura da armadura de Deus é uma figura espiritual, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Olha só, a verdade, o que é a verdade? A palavra de Jesus. Essa palavra é a verdade. Né? Então, os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Vestir-se da couraça da justiça é tomar posse da justificação. É andar com uma vida justa também. Não é? Glória a Jesus. Verso 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Calçados no entendimento, tendo entendimento. A palavra do evangelho bem firme no seu entendimento. Não é? Do evangelho da paz. 16. Tomando sobretudo o escudo da fé. Olha a fé aqui. Sobretudo a fé. Acima de tudo, a fé. Né? Temos que crescer na fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, o maligno vem com dardos inflamados, ataques de fogo sobre sua vida. Ainda que te acerte, a fé apaga o dardo. Ainda que te fira, alguma coisa acontece e vem ferir você, mas o fogo dessa flecha se apaga pela fé que há em você. E você não perde a consciência. Opa, peraí. Não tem nada perdido. O que mais tem valor é a fé, é a graça, é a salvação, é Jesus. Eu tenho tudo isso, eu não perdi. Eu não perdi. Né? Então apaga o dardo do maligno. Verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Fazendo o quê? Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Olha só, irmãos, vigiando nisso, perseverando nisso, no que? Na oração. Irmãos, eu preciso dessa palavra, eu preciso orar mais. Eu preciso orar mais. Estou confessando aqui para os irmãos. Todos nós, irmãos, vamos orar. Vamos buscar em oração. Irmãos, é importante, porque a oração nos faz crescer na fé. Nos faz, irmãos, estar mais firmes, não é? Um relacionamento com Deus. Glória a Jesus. Que maravilha que é orar, né, irmãos? É você ter esse acesso direto com o Pai pela oração, em nome de Jesus. Né, irmãos? Amém?
Glória a Jesus. Vamos ficar de pé e agradecer.